E aí? Ninguém? Simbora! Pronto, tem gente entrando já aí, não é? Pra gente fazer a segunda parte. Isso! Pra gente fazer a segunda parte da nossa mini revisão de pensão por morte. Assunto muitíssimo relevante, não é? Só um instante. Vamos lá, vamos nessa. Tá tudo certinho aí? Deixa só bater, não é? 2 minutinhos pra gente bater um papo sobre temas diversos. Bora? Tá tudo bem aí? Tá tudo massa? Legal. Quando foi escolhida a banca, saiu o edital, a gente vai estar sempre por aqui, não é? Claro, a gente tá lá no Se Joga, mas a gente vai estar sempre fazendo umas lives legais, não é? Para justamente a gente ficar ali, ó. Você daquela forma justamente passiva de receber o conhecimento e dizer, pô, eu sei. Ou então, vixe, essa passagem que Ítalo falou aí, eu tô voando. Então, portanto, anotar e dizer, preciso justamente ajustar essa falha aqui, não é? Sanar essa falha aqui, porque senão não posso levar essa dúvida para a prova. Enfim. É como deve ser, não muda, hein, galera? Não muda. Antes só de começar, esperando bater aqui às 15 para as 7, não é? Ontem, olha como essas coisas acontecem, né? Ontem, a vice-presidente do Sindifisco Nacional, que é a Natália, me esqueci, uma colega minha, auditora, ela deu uma entrevista à Folha dizendo que, poxa, tá ainda os trâmites, não sei o que lá, para o concurso da Receita, para auditor e para analista, e a aposta dela seria que seria no próximo ano o concurso da Receita. Daí, a Folha Dirigida publica agorinha, há pouquinhos, né, instante, e diz que a banca, eu não li direito a matéria, porque já ia começar aqui, de que já foi escolhida a banca, vai ser a FGV, né, lá para a Receita Federal, e de que com possibilidade de concurso na segunda semana de dezembro, não é? Bem, então vejam vocês, não é, que essas coisas são muito... cada um vai dizendo ali aquilo que acha que vai acontecer ou vai deixar de acontecer. Pela nossa parte, a gente mantém e orientando, claro, mantemos a orientação a todos aqueles que são alunos do Se Joga, vocês aqui, para manter-se estudando. Essa é a pegada, não é? Manter-se estudando. Quando um aluno me diz assim, alguém entra em contato, pô, Ítalo, e aí, o que é que você acha? Cara, faça o seguinte, não pense muito e estude diariamente. Mesmo naqueles dias, não é, que a concentração não está muito legal. Se a concentração não está muito legal, então para um pouquinho aquilo que tinha planejado. E boa noite, Augusta. Iva, Augusta, foi você ontem. Você compreendeu, não é? O cálculo da pensão por morte ali, não foi? Da sua família, sogro e sogra, enfim. Se não, depois faz contato comigo, eu fiquei até de fazer, não foi? Na mão grande, especificamente para você, mas esqueci. Mas eu acho que, pelas explicações que dei, eu acho que vai solucionar. Mas se não, entra em contato. Mas vamos lá. Tô estudando, eu tenho que estudar, eu acho que esse é o grande compromisso de quem está estudando para o INSS, porque vai, assim como da Receita, daqui em breve vai ser escolhida a banca, daqui em breve o edital e, portanto, concurso lá para dezembro, para janeiro, não importa. Mas o grande compromisso para quem estuda para o concurso INSS, no caso aqui, é estudar diariamente, ponto. Esse é o grande compromisso. E se algum dia... tô meio cansado, não tô rendendo, tô lendo aquela página do livro, do material 10 vezes e não compreendo nada. Beleza, então para, respira e pega um resumo feito, revê uma aula que gosta, enfim, pega ali, faz uma seleção de questões, revê alguns simulados ou resolução de simulados. O fato é o seguinte, o compromisso é estudar diariamente. É esse que não pode, mas hoje eu não tô afim não, meu irmão. Agora é a hora de decidir a jogada. Então, portanto, tem que ter essa firmeza de propósito. Não estou conseguindo, boa noite a todos, não estou conseguindo estudar como deveria, beleza? Mas eu recuo um pouco e pego um resumo, pego questões, pego simulado, pego aula, pego videoaula,
eu vou fazer alguma coisa onde eu me sinta bem, não é? Beleza? Pessoal, olha só, então vamos lá. Live de conteúdo, beleza? Bem, lembram, ontem eu pedi para que todo mundo pegasse um papel, uma folha de papel, para justamente estar anotando quais são os artigos que eu estou mencionando, para justamente você ir lá fazer a leitura, assim que acabar a live ou em algum momento que você planeje, mas que você vá lá fazer a leitura. Então a gente foi ali do artigo 105 ao 115, mas ficaram aqui alguns artigos que eu acho muitíssimo relevantes, não é? A gente discutir. Pessoal, pensão por morte, qual é uma questão que vai cair na prova, por ser muito importante, por ser assunto que historicamente é cobrado, é sobre a extinção da cota. Primeiro, todo mundo saber, não é, que a gente ontem falou dos dependentes da classe 1, da classe 2, da classe 3. Talvez eu não tenha dito ontem, mas o benefício ele não circula entre classes. Claro, quando a gente está imaginando a concessão correta do benefício, ou seja, o benefício foi concedido para dependentes da classe 1, ele se encerra na classe 1. Quando se encerram os dependentes da classe 1, sendo extinta a cota, 1 a 1, o filho morreu, ou o filho completou 21 anos, a viúva morreu, o outro filho cessou a invalidez e o cara tinha mais de 21 anos. Então, as cotas foram sendo extintas, não é? Então, portanto, acabou o pagamento do benefício. Então agora a gente vai procurar dependente da classe 2 da classe 3. Claro que não. Claro que não. Benefício não circula entre classes para baixo. Da classe 1 para 2, da 2 para 3, da 1 para 3, não. Isso não existe. Uma vez concedido na classe, ele não desce. Ele se encerra na classe. Tem somente aquela exceção, mas aí é porque o benefício não foi concedido corretamente. Concedeu o benefício aos pais porque se desconhecia que existia a figura do filho. Então o filho se apresentou, então o benefício subiu. Ele saiu da classe 2 e foi para a classe 1. Mas por conta de um erro. Por conta de que, foi concedido para os pais, para a classe 2 ou para um irmão, mas a rigor tinha um filho, que ninguém sabia da existência dele, mas ele foi lá e comprovou que era filho daquele segurado que morreu. Então, portanto, o benefício subiria, mas descer, nunca. Nunca. Então, portanto, se a gente pegar essa explicação, não é? A gente precisa conjugar essa explicação com os casos de extinção da cota. Beleza? Porque é massa, não é? Eu sei que o benefício, uma vez concedido na classe, ele é calculado, ele é rateado em cotas iguais, porque tem os 50% da cota familiar, mais 10, 10, 10, 10, ou seja, a rigor, para fazer uma conta rápida, tem 3 dependentes, então 50, 10, 10, 10, 80% da renda mensal da aposentadoria, porque o segurado já era aposentado e morreu, ou da renda mensal da aposentadoria por incapacidade permanente, porque o segurado não era morto e não era aposentado e morreu. Então, portanto, calcula, encontra um valor e divide por 3. Pronto, é assim. Mas também, se você quiser, você pode dividir os 50% por 3, porque isso não vai mudar, os 50%, e cada um recebe mais 10%. Inclusive, estão entendendo isso? Inclusive, no texto do decreto, ele gera uma certa dúvida, justamente porque o aluno, lendo rápido, diz assim, peraí, tá dizendo o decreto que a cota daquele dependente que deixa de ser dependente não será reversível para os demais. Mas observe, o que está se falando de cota que não será reversível aos demais é a cota dos 10%. Beleza? É a cota dos 10%. Que, em outras palavras, se eu tinha 3 dependentes, era 50 mais 10, 10, 10, era 80%. Eu em aula, por exemplo, porque eu acho que é mais didático dizer dessa forma, eu digo o seguinte, olha, um dependente foi excluído, não é? Foi extinta a sua cota parte, então recalcula em 70%, 50 mais 10, 10, e divide entre os dois remanescentes. Aí o outro saiu também, foi extinta a cota parte, beleza? Então recalcula para 60% e paga para o remanescente.
a rigor, o INSS, ele não recalcula, não é? Ele só deixa de pagar aqueles 10% para o dependente que deixou, foi extinta a sua cota parte. E ela não é reversível aos demais. Mas aí, entenda como eu, e acredite no que eu estou falando, de que uma vez saindo, até porque está escrito aqui no decreto, uma vez um dependente sendo extinta a sua cota parte, aqueles 10%, eles não serão mantidos para se recalcular, porque antes era assim, não é? Ele não será mantido no cálculo para se ratear agora entre os dois dependentes remanescentes. Eu não gosto nunca de dizer como é que era antes, mas antes de haver esse cálculo, não é? De 50% mais 10 vezes a renda. Sabe como era o cálculo da pensão por morte? Era 100%. Era 100%. Não tinha negócio de 50 mais 10, nada disso. Era 100%. Então tinha uma regra de ouro antes. Tinha uma regra de ouro. Qual era? O valor da pensão por morte não se altera no decorrer do tempo. Antes, aí eu só fazia uma correção dizendo, quando eu digo não se altera, não se altera o valor original, porque ano após ano os benefícios eles são reajustados. Mas antes, o valor da pensão por morte era 100% sempre. E aí o que é que o sistema ia fazendo? Se tinham 3 dependentes, pegava o valor e dividia pelos 3. Se um dependente saía, agora pegava aquele mesmo valor, que não mudava, e dividia por 2. Daí saía um, aí aquele mesmo valor seria pago ao remanescente. Aquele remanescente deixou de existir, morreu, aí acabava a pensão por morte. Então, se a gente quiser, bora fazer isso, porque dá para acompanhar. Digamos que antigamente, antes dessa nova forma de cálculo, a pensão por morte deu R$3.000 o cálculo. Deu 3 mil. E eram 3 dependentes habilitados. Quanto é que cada um vai ganhar? 1.000. Correto? Mas um dependente, a cota foi extinta. A pensão por morte, antes do cálculo que sabemos, antes da emenda constitucional de 50 mais 10, antes era mantido o valor de 3 mil. Mas se só sobraram 2 dependentes, então cada um vai receber 1.500. Um desses 2 morreu. Bem, o remanescente vai receber quanto? 3 mil. Porque antes o valor da pensão por morte não era alterado no decorrer do tempo, sendo extintas as cotas partes, beleza? Agora não. Agora o valor da pensão por morte, ela é alterada toda vez que sai um dependente com a cota parte de 10%. Cada vez que sai um dependente, então agora já vai tirar 10% do valor do benefício. Lembrando que isso é verdadeiro, e isso pode ser uma questão de prova, porque requer um pouco de raciocínio lógico-matemático, de que isso é verdadeiro o que eu estou dizendo, desde que tenha menos do que 5 dependentes remanescentes. Porque se tinham 7 dependentes habilitados, era 50%, mais 70%, mas não pode ser mais do que 100, era 100. Aí um dependente sai, ora, é 50 mais 60, continua sendo 100. Sai o outro dependente, 50 mais 50, claro, não está mudando o valor do benefício. É muito lógico isso, não é? Então agora que só tem 5 dependentes e um é extinta a sua cota parte, agora se recalcula, porque agora só tem 4. Então agora em vez de 100, vai ser 90% e redistribui, rateando em partes iguais entre os remanescentes e assim sucessivamente. Veja que esse entendimento é um entendimento fácil, mas que pode ser cobrado em prova numa questão bem elaborada. Beleza? Tranquilidade? Então, portanto, eu fiz toda essa introdução, é massa, para que a gente saiba do que estamos falando. Estamos falando de pensão por morte, de cálculo de pensão por morte e da extinção. Já que eu falei tanto de que um dependente saiu, um dependente morreu, um dependente cessou a invalidez, o filho maior do que 20 e poucos anos, 21 anos, cessou sua invalidez. Então, portanto, esses são os casos de extinção da cota e eu quero revisar todos eles agora com vocês, tá bom? Esse é o artigo 114 do Decreto 3048, reputo, um dos artigos mais importantes, mais bacana de todo o decreto para questão de prova. Então, portanto, anota essa zorra.
marca lá no seu decreto, artigo 114. Então é assim, o artigo 114, ele inicia dessa forma. Olha, como serão extintas as cotas partes dos dependentes habilitados? Bem, número 1, vou buscando aqui participação agora. Número 1, o dependente morre. Zorra. O dependente morreu, velho. Morreu. Então, portanto, é claro que aquela cota parte dele sai. Beleza? Simples assim. Extinção da cota parte. Artigo 114. Então, o dependente morre. O que é que ocorre? Extinta a cota parte. Beleza. Agora vamos lá. Filho, equiparados a filho, enteado, menor tutelado e irmãos, como é que se extingue a cota parte dessa galera? Rápido. Entrou meu primo aqui, o bicho é feio, meu irmão. O bicho é feio. Gilbertinho, o bicho é feio. Ele tem a sobrancelha de Brezhnev, aquele cara da Rússia. Bota depois no Google aí, Brezhnev. Ele tem uma sobrancelha que liga assim, ó, meu primo. Gilbertinho, vamos, o bicho é feio. Vixe, feio que dói. Mas vamos lá, vamos nessa. Como é? Fui falar de Gilbertinho, me Vamos lá, o que é que eu falei? Extinção da cota parte. Morte. Filho, enteado, tutelado, irmão, 21 anos. Beleza. E aí eu tinha feito uma pergunta. Me esqueci a pergunta. Qual foi a pergunta? Alguém lembra? Veja aí. Qual foi a pergunta que eu fiz? Qual foi a pergunta? Ninguém lembra? Ninguém tá prestando atenção nessa zorra? Mas vamos lá, não tem problema. Qual é a terceira forma de extinção da cota? É cessação da invalidez para essa mesma galera que a gente falou agora, não é? Para a mesma... o bigode na testa. Para essa mesma galera que falamos agora, filho, enteado, tutelado e irmão, não é? Quando cessa a invalidez. Joia? Desde que essa invalidez, quando for cessada, ela vai ser acima dos 21 anos, correto? Agora a gente junta dois assuntos. Desde que também essa invalidez, ela tenha ocorrido, beleza? Antes do filho, irmão, menor enteado, menor tutelado, tenha completado 21 anos de idade. Ou também antes de casos de emancipação, artigo 17. Beleza? Então, tranquilidade brasileira? Já lembrei o que eu queria falar. Sobre emancipação, pessoal, é uma outra parte do assunto que é muito importante, gera muita dúvida. Beleza? Se a gente pegar uma linha temporal, preste atenção, então bora parar tudo aqui e a gente vai falar dessa parte, que eu acho que é muito importante e você não pode errar em prova, beleza? Porque muitos alunos, ainda alunos do Se Joga, inclusive, entraram em contato ou colocam dúvida e estão errando isso. Eu falei, pô, não, peraí, a gente falou isso em aula, então é porque o aluno dormiu, cochilou nessa parte. Pessoal, se a gente pegar uma linha temporal e no meio dessa linha temporal a gente botar o fato gerador da pensão por morte, ou seja, morreu, o segurado morreu, então, portanto, vai ser concedida a pensão por morte, olha, da data do óbito, e a gente viu os prazos ontem. Então, se a gente pega essa linha temporal e divide ao meio, a parte anterior à morte, a gente fala sobre qualidade de dependente. Beleza? E a parte posterior à pensão por morte, a gente fala em extinção da cota. Porque, na verdade, já se foi feita a avaliação se aquele dependente tinha qualidade de dependente para receber a cota parte. Preste atenção. Vamos lá? Tem a linha temporal. No meio dessa linha temporal tem a pensão por morte. Antes, a gente diz qualidade de dependente. Pós concessão do benefício, a gente já fala sobre extinção da cota, que é exatamente o artigo 114. Galera, se liga. No período anterior ao fato gerador, a emancipação é causa da extinção da qualidade de dependente. Antes do fato gerador, beleza? Então, portanto, o pai é vivo e o filho, aos 20 anos de idade, casa. Meu amigo, ele perde a qualidade de dependente aos 20 anos. No dia depois do casamento, o pai morre. Aí ele, vou lá pegar minha pensão por morte. Não, meu brother. Acabou para você. Porque a emancipação antes do fato gerador
é causa da extinção da qualidade de dependente. Agora vamos lá. O pai morre e o filho está recebendo sua pensão por morte desde os 16 anos de idade, 14 anos de idade, sei lá o quê. E ele está recebendo sua pensão por morte, beleza. Quando ele completa 19 anos, 20 anos, ele resolve casar. Ah, não, eu vou esperar completar 21 anos, porque se eu casar agora, eu vou perder. Vai ser extinta a minha cota-parte. Não, 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 não. Então, portanto, a emancipação só diz respeito a período anterior ao fato gerador da concessão do benefício. Período posterior à emancipação não tem nenhuma consequência, beleza? Dito isso, então, portanto, quando a gente está na extinção de cota, a gente está falando na cessação da invalidez, beleza? Desde que essa cessação esteja ocorrendo após os 21 anos, por quê? O cara cessou a invalidez, agora ele não tem nenhum problema com invalidez, deficiência intelectual, mental ou grave, tá normal. Aí ele, vou manter a minha pensão. Não, velho, porque agora você perdeu o enquadramento de dependente, porque na condição de filho, irmão tutelado e enteado, você só é dependente até 21 anos de idade. Beleza? E, portanto, essa invalidez, ela tem que ter ocorrido antes dos 21 anos de idade e antes dos casos de emancipação, claro, juntando com essa explicação que falei. Estamos falando de fatos ocorridos antes do fato gerador da pensão por morte. Beleza? Então vamos lá, revisando. Casos de extinção da cota: morte do dependente, filho, enteado, tutelado e irmão quando completam 21 anos de idade, beleza? Então é extinta a cota. Cessação da invalidez, toda essa discussão, é extinta a cota. Aí, quando eu falei aqui, cessação da invalidez, ou então, quando o cara deixa de ser deficiente intelectual, mental ou grave, aí a legislação trata como afastamento da deficiência, desde que o afastamento da deficiência seja também nesse mesmo caso da cessação da invalidez. Então, a nomenclatura é cessação da invalidez para o inválido e afastamento da deficiência para o caso com deficiência intelectual, mental ou grave. Beleza? Agora vamos lá. Qual a quinta situação de extinção da cota? Vamos lá no artigo 114. Pela adoção. O filho adotado. Pela adoção. Extingue a cota. Alguém tem ideia de como isso funciona? Isso é uma onda. Nunca cai em prova. Mas enfim, já que a gente está falando aqui, é capaz de cair, não é? Então, é assim que tem lá escrito no artigo 114. Deixa eu pegar aqui exatamente para a gente ver exatamente como é a nomenclatura. Vamos lá? Artigo 114, extinção da cota. Só um instante, diz assim: pela adoção para o filho adotado que receba a pensão por morte dos pais biológicos. Alguém entende como funciona essa bagaça? Sim ou não? Seja sincero, diga sim. Se alguém disser assim, eu não entendo, aí eu vou lá e digo, beleza, eu vou explicar. Se todo mundo disser, eu entendo, aí eu nem vou explicar. Então, vamos lá, vou ler de novo. Pela adoção para o filho adotado que receba a pensão por morte dos pais biológicos. Isso é caso de extinção da cota. Como é que funcionaria isso? Alguém tem ideia? Diz assim, eu sei. Diga aí, não tem ninguém? Não tem ninguém. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, e aí? Isso. Tem gente dizendo que sabe, mas tem gente pedindo, me explique, eu não entendo essa bagaça. Essa zorra me deixa louco, eu pulo esse artigo. A Vanessa tá dizendo, eu também não entendo essa zorra. Pronto, um bocado de gente. A Isa Marte, VB, enfim. Vamos lá, e aí? Mais gente? Tá bom, então quem diz aí que entende, eu vou aceitar você participar e você... Não, calma. Não, é o filho biológico quando adotado, isso. Vamos lá, depois a gente explica essa outra passagem, mas vamos lá. Quem disse assim, eu sei, eu vou abrir o vídeo aqui para entrar e explicar. Tem coragem? É só dizer, tenho coragem. Não vamos fazer isso para a gente não perder o ritmo. A pessoa pode ter uma certa vergonha, não é? Então é assim, observem, estamos no artigo 114, estudando a extinção da cota. Então, essa quinta situação é pela adoção para o filho adotado que receba a pensão por morte dos pais biológicos. Pessoal, é fácil pra caramba. É só você imaginar
que já discutimos isso ontem, de que um filho, enfim, 16 anos, estava estudando para o vestibular. Os pais, ainda pais jovens, saem para a balada, beleza? E eles bebem. E de forma irresponsável pegam um carro. Na volta para casa, para ver o filho, para levar no outro dia no Enem, o que é que acontece? Eles batem um carro e morrem. E eles eram segurados. Correto? Eles eram segurados. Então, portanto, esse filho vai receber pensão por morte dos pais biológicos. Entretanto, esse mesmo filho, agora sozinho no mundo, vai ser adotado por pais adotantes. O que é que acontece com as pensões? No caso, bora simplificar, ele recebe a pensão por morte do pai, para nem falar no plural. Então, portanto, esse filho, para fazer mais didático ainda, é um garotinho de 8 anos de idade. Então, o pai voltando do trabalho, era um pai solteiro com esse filho de 8 anos. Aí o pai voltando do trabalho, da balada, bate o carro, morre. Era segurado. Então, esse menino de 8 anos de idade vai receber pensão por morte do pai biológico. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Só que esse menino, sozinho no mundo, vai ser adotado por pais adotantes. O que é que acontece? Extinção da cota. Extinção da cota. Entretanto, tem uma exceção. Tem uma exceção. Beleza? Qual é a exceção? Nesse mesmo exemplo, se ligue, o pai vende carro, bate e morre. O filho vai receber pensão por morte. Só que a mãe dele não morreu, não. Estava em casa, estudando com ele pro Enem, estava ali ajudando, fazendo um cafezinho. Não morreu. Ok? E aí, quando o pai morre, deixa a pensão por morte, não deixa? Pro filho? Deixa. Só que essa mãe, passado 1 ano, 2 anos, ela encontra um companheiro que decide adotar esse menino como se fosse filho dele. Decide adotar esse menino. Neste caso, não é extinta a cota parte. Olha que massa. Vou fazer a leitura. Não é extinta a cota parte, não é? Quer dizer, é extinta a cota parte pela adoção para o filho adotado que receba a pensão por morte dos pais biológicos. Mas não se aplica esse caso quando o cônjuge ou companheiro adota o filho do outro. Beleza? Então, pessoal, artigo 114, inciso 4º, com parágrafo 2º. Anota essa zorra e façam desenhos, porque eu faço desenho para fazer aqui para vocês, ó. Desenhei aqui os pais morrendo, aí deixou pensão por morte pro filhote, aí o filhote foi adotado, pronto, extinta a cota parte da pensão por morte que ele vinha recebendo. Entretanto, se ele for adotado pelo companheiro da mãe daquele filho ou do pai daquele filho que recebe pensão por morte, não será extinta a cota parte. Beleza? Artigo 114, inciso 4º, com parágrafo 2º. Vamos seguir? Então, eu acho que sim. Espera aí, deixa eu ver aqui, ainda artigo 114. Vamos agora chegar na parte que eu acho que é muito, muito relevante, que diz respeito à extinção da cota parte no caso de cônjuge e companheiro. Então, como é que se extingue a cota parte de cônjuge companheiro? Beleza? Claro, se ele morre, tá lá o inciso 1º, a primeira coisa que a gente falou. Claro que atinge a cônjuge e companheiro, mas agora a gente vai ver justamente os desdobramentos possíveis em relação a companheiro, companheira, cônjuge, em relação à extinção da cota. Então, primeiro caso, morre o marido, vamos sempre matar o marido, e fica viúva. Só que a viúva, ela é inválida. Até porque estava no carro, sofreu o mesmo acidente e ficou inválida, ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Então, portanto, o benefício será devido a essa viúva, independentemente de qualquer requisito, enquanto durar a invalidez. Até a cessação da invalidez, desde que a cessação da invalidez não prejudique as outras situações que ela porventura estaria incluída. E aí, quais são as outras situações? Vamos lá? Depois a gente volta a esse caso. Então, estamos estudando extinção da cota do cônjuge e companheiro. Primeiro caso, a viúva que está recebendo pensão por morte é inválida. Então, vai receber o benefício até a cessação da invalidez, desde que
essa situação não prejudique as outras situações que, porventura, se ela não fosse inválida, estaria lá abrangida. Então vamos lá. Qual é a segunda situação de duração de cota, portanto, extinção da cota? 4 meses de pensão por morte. E por que esse cônjuge, viúvo, companheiro vai receber pensão por morte por apenas 4 meses? Porque o segurado que morreu não tinha vertido ainda 18 contribuições. É um primeiro requisito. Ou então, entre a viúva, que está viva, e o segurado que faleceu, não havia união estável, casamento, por pelo menos 2 anos. Então são 2 requisitos. E esses 2 requisitos, para haver mudança nesse prazo de 4 meses, eles têm que ser observados conjuntamente. Então, se observa as 18 contribuições com os 18 contribuições com os 2 anos de casamento, aí a gente vai para uma outra situação de extinção da cota. Mas se não observa esses 2 requisitos, ou um deles, tem 2 anos de casamento, mas não tem 18, dá no mesmo, 4 meses. Tem 18 contribuições, mas não tem 2 anos de casamento, dá no mesmo, 4 meses. Então, portanto, segunda situação, se não observa os requisitos individualmente ou conjuntamente, não importa, 4 meses de duração de pensão por morte. Pois bem, e qual é a terceira situação que a gente vai agora? É justamente a observância desses 2 requisitos. O segurado, quando morreu, já tinha vertido para o regime geral de previdência 18 contribuições. Lembrando que se ele veio de regime próprio, isso conta, tá bom? Ele veio de regime próprio, pediu para sair do regime próprio e queria ir para a iniciativa privada. Aquelas contribuições no regime próprio valem para essas 18 contribuições. E tinha entre eles, o casal, tinha pelo menos 2 anos. Ora, se foram observados os requisitos, aí entram justamente aqueles prazos, levando-se em conta o quê? A idade do beneficiário. Porque a lógica envolvida aí é de quanto mais jovem for a viúva, tô sempre matando um homem, tá? E sempre num casal tradicional. Mas enquanto mais jovem for a viúva, menos tempo de pensão por morte ela deve receber. Essa é a lógica envolvida. Então, portanto, se tem 4 meses, se tem 18 meses de contribuição, 2 anos de união estável, agora vai se olhar qual a idade da viúva na data do óbito. E, portanto, segue aquela tabela que, inclusive, você precisa atualizar. Então, se a viúva for novinha, menos de 22 anos de idade, ela vai receber a pensão por morte por 3 anos. Não vou falar tudo isso aqui, até porque é você que tem que memorizar um pouco isso, ainda que eu acho que não cobre isso. Exceto nas pontas, não é? 22 anos é a idade mais nova que tem, até 22 anos de idade, para receber 3 anos de pensão por morte. E a outra ponta seria, a viúva já não é tão novinha assim, ainda que seja um brotinho, 45 anos de idade. Se tiver 45 anos de idade, aí a pensão é vitalícia. Beleza? Desde que seja observado esses 2 requisitos que a gente tanto repetiu aqui. 18 contribuições vertidas pelo segurado, é claro, e 2 anos de casamento ou união estável. Então tem a tabela que você, inclusive, precisa atualizar. Beleza? Aquilo que está no decreto 3048 está desatualizado. Inclusive diz ali no decreto 3048 que a pensão será vitalícia quando tiver pelo menos 44 anos de idade. Não, não é. Agora já são 45 anos de idade. Beleza? Tranquilidade? A gente agora, continuando na extinção da cota, a gente vai recuperar algo que falamos no nosso encontro de ontem. O que a gente falou no encontro de ontem que tem ligação com aquilo que estamos falando hoje em extinção da cota? Quando a gente falou da pensão alimentícia versus pensão por morte. Eu acho que eu falei ontem, mas se eu não falei, a gente recupera rápido. Beleza? A gente recupera bem rápido. Então, e aqui tem um detalhe que é muitíssimo importante. Então, portanto, todo mundo, e a gente encerra, e assim a gente encerra a pensão por morte, a gente não conseguiu esgotar tudo, mas o propósito não é esse. A gente só vai fazer uma única consideração e última, e depois a gente libera todo mundo para que você vá estudar, para que você vá reler, ou que você vá assistir aula com outro professor, sei lá, ou um curso que você esteja fazendo, ou até mesmo no Se Joga, beleza? Então vamos lá.
Eu não sei se falamos disso ontem, mas estamos tratando hoje de extinção da cota e a gente tem que saber, e deve ser sabido, que o que é que pode acontecer com um casal? Iniciam num amor danado, mas depois de um tempo tomam-lhe briga, confusão, ruma copo um no outro e decidem se separar. Beleza? Só que nessa separação é mantida a qualidade de dependente. Para fins didáticos, vou sempre dizer, sou machista, eu sou o cara mais feminista desse Brasil. Porque se Juju ganhar, ela ganha exatamente o que eu ganho. Mas se ela ganhasse 3 ou 4 vezes mais, eu tava na praia com Raulzito, com papel de seda no bolso. Pronto, digo logo na cara, porque eu não tenho negócio de ficar escondendo nada. Papel de seda, não é? Ó, aqui assim, na praia e viajando parado, esperando ali os navios entrando na Baía de Todos os Santos, eu e Raulzito. Pronto, pra dizer. Então, eu sou o cara mais feminista que você possa imaginar. Mas vamos lá, mas ela não ganha o triplo nem o quádruplo, porque ela ganha exatamente igual a mim. Então, a gente dá aula. E depois a gente dá aula porque gosta. Mas vamos lá. O fato é que eu vou estar sempre dizendo que se separou e aí a prestação de alimentos é do homem para a mulher. Tá bom? Mas poderia ser o contrário. Mas vamos lá. Então, eles se separam, beleza? Eles se separam. E esse segurado aqui, ele diz, olha, eu vou continuar te ajudando, essa é uma prestação de alimentos voluntária, não é? Eu vou continuar te ajudando, eu vou continuar pagando sua faculdade, o aluguel, eu vou te ajudar, vou te dar uma grana e tal, para que você continue estudando, sei lá o quê. Então, é mantida a qualidade de dependente, mesmo que eles não estejam mais juntos. E esse cara já arranjou, inclusive, uma outra mulher. Então, essa outra mulher é dependente da primeira classe e a ex-mulher mantém a qualidade de dependente porque há prestação de alimentos voluntária. Mas essa prestação de alimentos ela pode ser decidida por um juiz. Porque tem filho envolvido, dá uma briga da zorra e o juiz diz o seguinte, ô meu irmão, o negócio é o seguinte, você se separou e largou sua mulher, beleza. Você vai manter uma prestação de alimentos com um prazo determinado. A mulher é nova, o juiz diz, olha, eu vou manter aqui para que ele dê um percentual do salário dele, para que você se reorganize e depois vai cuidar da sua vida e larga o cara. Então o juiz vai lá e diz, olha, prestação de alimentos, 30% do seu salário pelo prazo de 5 anos. Pelo prazo de 5 anos. Joia? Então, portanto, o que é que acontece? É mantida a qualidade de dependente. E observem, já havia o homem 18 contribuições, eles tinham já 2 anos de casamento, tudo certo. Pois bem, aí o juiz estabelece o prazo de 5 anos. Joia. Depois de 1 ano, o cara morre. Aí a mulher diz, eu tinha ainda 4 anos para receber de pensão alimentícia. E mais, eu tenho qualidade de dependente, porque foi mantida a minha qualidade de dependente. Então eu vou me habilitar. Eu vou lá na Previdência. E tá justo, é certo ela. Só que neste caso, vai se utilizar a tabela, essa que a gente acabou de dizer, não é? Que leva-se em conta a idade. Então vai se utilizar a tabela. E aí vai se encontrar o prazo que ela deveria receber. Essa mulher, vou dizer para vocês que ela tem exatos, sabe o quê? 43 anos de idade. Então, ela estava recebendo pensão alimentícia, o juiz determinou por 5 anos, ela já tinha recebido 1 ano, e aí o marido morre, o ex-marido morre. Ela tinha ainda 4 anos para receber de pensão alimentícia. E ela tem 43 anos de idade. Aí ela fala, peraí, vou na Previdência, vou pegar meu benefício. E ela vai com o decreto na mão, porque ela não é boba, ela é aluna do Se Joga. Aí ela chega lá pro atendente, que é ex-aluno do Se Joga, e diz assim, olha só, meu ex-marido morreu, eu tenho aqui pensão alimentícia, portanto eu tenho qualidade de dependente. Chega já chutando a porta. Ela é desaforada, o cara largou corretamente. Ela é desaforada, ela já chegou na agência da Previdência chutando a porta com o decreto na mão, com a página já riscada. Ítalo falou isso aqui. E ela diz assim, olha só, eu tenho 43 anos de idade, ele tinha já 18 contribuições, quando nos separamos já tínhamos 2 anos de casamento, então, portanto, usa a tabela aqui. Eu quero minha pensão por morte,
por 20 anos. Por 20 anos. Porque é o que é dito aqui. Se a mulher tem entre 42 e 43 anos, a pensão por morte vai ser de 20 anos. Ela fala, passa meus 20 anos para cá, beleza, vou receber por 20 anos. Só que ela comprova justamente com a pensão alimentícia, com o despacho do juiz. Aí o aluno da Previdência diz, peraí, me dê essa zorra aí. Dá uma lida, minha amiga, dá uma lida aqui. Deixa eu encontrar. Dá uma lida, tudo bem, não encontrei porque não marquei. Que dos dois prazos, peraí, tem que encontrar, não é? Dos dois prazos, aqui, claro, tá logo embaixo. Logo embaixo da tabela, minha amiga, porque eu passei o olho e não vi, falei, oxe, tá em outro lugar aqui. Dos dois prazos, o menor. Simples assim. Aí ela vai, essa parte eu não vi da aula de Ítalo. Dos dois prazos, o menor. Então ela tinha que ainda receber 4 anos da pensão alimentícia e ela, conforme a tabela, teria direito a 20 anos de pensão por morte. Dos dois prazos, o menor. Foi um aluno do Se Joga que atendeu ela e falou, olha, preste atenção, diz assim, o parágrafo 7º diz assim, é extinta a cota-parte. Então, quando é que vai ser extinta a cota-parte dessa ex-mulher do cara? Após 4 anos. Após 4 anos. Então vamos lá? Pelo decurso do prazo remanescente, na data do óbito, estabelecido na determinação judicial para recebimento de pensão alimentícia temporária para ex-cônjuge, ex-companheiro, ex-companheira, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Claro, porque é dos dois prazos o menor. O juiz pode ter estabelecido, uma coisa absurda, 30 anos de pensão alimentícia. Então ela, com 43 anos de idade, teria direito a 20 anos de pensão por morte. Então, portanto, o aluno do Se Joga vai dizer, olha, você ainda teria 29 anos de pensão alimentícia, porque ele morreu depois de 1 ano. Você ainda teria 29, mas é dos dois prazos o menor. Então, portanto, você vai receber 20 anos. Bora fazer aqui uma forma mais didática. Quando o cara morreu, não tinha 18 contribuições. Não havia 18 contribuições. Então, portanto, não foi observado um requisito. Não foi observado um requisito. E se não foi observado um requisito, qual é o prazo de duração da pensão por morte? Responda rápido, porque a gente agora já vai terminar. Vamos lá? Se um dos requisitos, 18 e 2 anos de casamento, não foi observado, ou ambos, não é? Qual vai ser o prazo de duração da pensão por morte? Rápido, que eu já quero encerrar, porque eu já passei de meia hora. E aí? Rápido. Se um dos requisitos não foi observado pelo segurado que morreu, isso, Jackson. Então, portanto, o benefício pensão por morte seria de 4 meses. Aí ela vai lá na Previdência e diz, peraí, eu tenho ainda 4 anos de pensão alimentícia? Que zorra é essa? Eu tenho 4 anos de pensão alimentícia? Eu me planejei, eu conversei com o juiz. Meu amigo, minha amiga, dos dois prazos, o menor. Você tinha 4 anos, é verdade, mas a sua cota-parte vai ser extinta após 4 meses. Beleza? Então, pessoal, enfim, teria até algumas outras coisas aqui para falar. Eu acho que ontem eu não falei sobre o caso de crime, não é? Condenado, crime doloso, trânsito em julgado, o caso de simulação ou fraude, o caso de habilitação provisória. Mas enfim, isso já foi muito trabalhado também. Você já deve saber. Se não sabe, vai lá no Se Joga, vai lá e assiste a aula de pensão por morte. Se não é aluno do Se Joga, tem o cupom, mesmo de ontem, o Live 15. Isso, Amanda, mas eu não quero me estender muito não, porque a rigor, primeiro empata muita gente, de certa forma, porque o cara tá fazendo uma coisa pra lá. E depois a gente também não quer encerrar assunto aqui, porque senão a gente vai passar aqui 4 horas falando sobre pensão por morte, não é? Então, é uma pincelada somente para manter a chama acesa e você assim pegar o decreto. Se você pegasse o decreto hoje e fizesse a leitura do artigo 114, você nunca mais vai esquecer essa zorra. E você vai trabalhar com isso. Efetivamente, você vai trabalhar com isso. Isso é que é massa. Então, portanto, assim, é muito, muito legal
vou lá, pego o decreto, faço a leitura do artigo 105 ao 115, internalizo, acerto qualquer questão de prova. Qualquer questão de prova. Então, portanto, é isso. Se você não é aluno e quer assistir a aula completa aí com muitas questões, a gente toda aula depois, nas minhas aulas, por exemplo, eu sempre faço muitas questões de concursos anteriores, proponho simulados, pequenos simulados, não é? Dos assuntos, aí eu vou fazendo simulados dos assuntos vistos anteriormente, para justamente ficar nesse loop infinito de estudar a teoria, fazer questões, submeter-se a simulados. Eu faço isso nas minhas próprias aulas. Então, quando a gente faz a aula 1, 2, 3, aí eu faço um simulado em relação à aula 1, 2, 3. Aí ela faz 3, 4, 5, aí a gente faz o simulado em relação a 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim a gente vai nessa repetição, para não ter erro naquilo que não pode ter. Não pode ter, não é? Então é isso aí. Então, ó, Belly botou aqui, Belly tava na live, massa, um abraço a todos, todo mundo aí gostou, eu acho que sim, não é? Massa, massa. Quem não é aluno do Se Joga, aproveita essa zorra. Live 15, todo site. Por exemplo, se você for no Pacote Plus, que é somente os 6 simulados mais recentes, né? Com uma turma de questões, rapaz, sai 200 e poucos reais. Fica 40 e poucos reais dividido em 8 vezes. Caramba, cara. 40 e poucos reais, enfim. Enfim, você pode ir lá. Veja lá o que é que te interessa, ou se interessa. Se você já tem outro curso, aí beleza. Aí é com você, joga duro, mantenha-se estudando. E de vez em quando a gente vai batendo um papo aqui. Depois eu quero fazer uma live. Bora nascer uma outra ideia também. Bora nascer uma outra ideia. Bem, tem o cupom LIVE15. Embora que antes que não caia muito o número de participantes, né? A gente chegou num pico, aí a galera já vai saindo. Bora fazer eu quero propor para vocês uma outra situação. Eu não sei como é que eu faria isso. Mas tem meu... Não, pelo e-mail não. Pode ser pelo direct aqui. Pelo direct. Bora manter tudo no Instagram. Eu posso fazer uma live comentando dúvidas de vocês. Aí eu separo, sei lá, 10 dúvidas e a gente volta na live e aí eu digo, olha, fulano de tal tem essa dúvida aqui. Será que é sua dúvida também? Bora tirar essa dúvida aqui juntos? Porque assim a gente vai sempre conversando sobre o assunto. Pode ser assim. Então bora tentar? Uma próxima live, se vocês me mandarem dúvidas de qualquer parte do assunto, de custeio, de qualquer coisa, você me manda pelo direct, eu consolido essas dúvidas e apareço aqui de novo. Beleza? Bora fazer? Aí depois eu escolho um outro assunto, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária. Assunto muito, muito relevante, cai muito, muito em prova, pra gente também dar uma pincelada. E depois, bora pegar dúvidas. Bora tentar fazer essa rotina? Eu topo. Se vocês toparem, tamo dentro. Se não, se ninguém mandar dúvida, porque já sabe a zorra toda, não tem problema, a gente revisa o auxílio por incapacidade temporária. Já é meu compromisso. Na próxima semana a gente faz uma live sobre auxílio por incapacidade temporária. Como ele é muito grande, eu vou pincelar informações relevantes para que justamente dê vontade de você fazer a releitura lá no seu próprio decreto. Forte abraço, vamos juntos nessa caminhada. Contem comigo. Valeu! Valeu mesmo. Valeu, isso, tem gente aqui, tô dentro, Toyara, topo, massa. Mas tem uma galera entrando agora, então fica gravado aqui a live, então, portanto, é só reassistir. E Rialto acabou de chegar. Vem cá, Rialto. Rialto hoje tem um amiguinho chamado Ventani. Ó, Rialto aqui, famosão. Famoso Rialto. Não é, cara? Menino bonito. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu.